Salvete homines. Iniciamos aqui mais uma explanação da série Caminhando pela Lei 6.015, série esta que teve por idealizadora uma registradora civil do estado do Ceará, a doutora Thaís Castelo Branco, e foi hospedada, para a honra minha, no lugar eletrônico da ARPEN do estado de Goiás. Eu quero agradecer muitíssimo a professora Evelyn Valente, minha estimada amiga, em cujo nome apresento minhas saudações a todos os integrantes dessa entidade goiana, bem como a todos aqueles que participam destas nossas reuniões. Vamos hoje começar, dentro dessa linha de trilhar a Lei 6.015, o exame do item 7º do inciso 1º do artigo 167 da Lei 6.015. Esse dispositivo trata do registro em sentido estrito do usufruto de imóvel, usufruto imobiliário. Uma norma que também se refere, nós vamos ver isso no devido tempo, aos direitos de uso de imóvel e de habitação. Mas hoje vamos começar a tratar da noção de usufruto, que é uma noção que tem uma larga história, é muito interessante nós considerarmos esse tema. Então, comecemos aqui exatamente por tratar do vocábulo, ou seja, da palavra usufruto. Essa palavra vem de uma conjunção de vocábulos do idioma latino, do vocábulo usus e do vocábulo fructus. Por isso, usus fructus ou usufructus. E dessa conjunção de palavras, resultaram no idioma português, além do atual usufruto, no século XIV, usufroito, separadas essas palavras. E no século XII, já, portanto, antes dessa expressão usufroito, com duas palavras, né? Tínhamos numa só palavra a expressão usufruito, isso no século XII. E hoje nós sabemos que há muitas pessoas que escrevem e falam usufruto, embora o nosso idioma registre oficialmente a expressão usufruto, com o que está mais de acordo com a origem latina, de usus mais fructus, não é? Bom, o usus, agora separadamente, é um atributo dominial que se desmembra da propriedade, a propriedade é elástica, ela possui atributos que se desmembram, dada a elasticidade do domínio, seus atributos podem desprender-se deles, alguns desses atributos, não é? O uso é o atributo dominial que se desmembra da propriedade e que consiste em servir-se de uma coisa. Quer dizer, usá-la, porque usar uma coisa é empregá-la ou servir-se dela para direta e principalmente satisfazer alguma necessidade ou utilidade dos homens. Como eu disse, direta e principalmente, porque a história humana testemunha um uso contínuo das coisas com objetivos que não são propriamente o da utilidade dos homens, não são pelo menos diretamente da utilidade e necessidade dos homens. Por exemplo, o uso de coisas com os objetivos de caráter religioso, de adoração, de reverência, de agradecimento a Deus. Ou seja, um uso que não buscava, de modo direto ou de modo principal, satisfazer uma necessidade ou utilidade dos homens. Mas aqui, sem desconhecer o caráter impetratório, né, de pedido que se faz muitas vezes com o uso de coisas religiosas, o que principal e diretamente se pretende com essa ideia de uso é adorar, reverenciar e agradecer a Deus. Esse é o uso de natureza religiosa.
E olha, não se trata só de um exemplo dos nossos dias, o uso de coisas para esses objetivos de adoração, de reverência e de agradecimento a Deus. Por exemplo, acendendo-se velas, ou fazendo também ofertas pecuniárias. Se nós pensarmos que já ao tempo dos caçadores primitivos, olha, estamos falando muito antes por exemplo, do cristianismo, estamos aqui tratando de algo da era paleolítica, já se tem como confirmada a existência de práticas rituais mágico-religiosas, e um autor muito importante, como Mircea Eliade, um grande historiador, e sobretudo historiador das religiões, esses usos já podiam indicar a ideia do aparecimento, da epifania de uma potência sagrada, ou de um mistério cósmico. Então já havia, portanto, essa ideia de usar das coisas para um oferecimento, um sacrifício, um holocausto, um serviço a Deus. Bom, usos da coisa, um serviço a Deus ou a deuses. Aqui deixemos isso dele porque muitos desses usos se passam no campo do paganismo. Né? Usos da coisa é servir-se dela. Eu me sirvo da coisa, por isso que eu uso da coisa. E portanto, não é também a percepção de frutos. Usar só da coisa não é perceber seus frutos. Não é adquirir lucro com a coisa. Então, a obtenção de lucro corresponde a outro dos atributos do domínio, o fructus, ou seja, o desfrute, a fruição. Então, notem bem, por isso que vem essa junção do latim, né? Usus é uma coisa, o servir-me da coisa. Fructus, adquirir algum lucro com esse serviço. Quer dizer, então, com o fructus eu recebo os frutos da coisa, e com o usus eu me sirvo da coisa. Esses frutos que eu recebo da coisa podem ser frutos naturais, que são os produzidos pela própria coisa. Suponhamos aqui frutos de uma árvore. E, embora possa haver nisso alguma indústria humana, né? Eu posso ter plantado a árvore. Né? As colheitas, por exemplo, são todas. A lã de um animal, o leite que eu retiro de uma vaca, são frutos naturais. Mas podem ser também frutos civis. Aí, por exemplo, as rendas pecuniárias, os aluguéis. Daí que o usus fructus, ou seja, usus et fructus, ou seja, uso e fruto, isso corresponde no plano semântico, né? Portanto, meramente estamos aqui tratando da significação da palavra, a junção, no fundo, dos atributos dominiais de uso e de fruto, ou fruição. São dois atributos dominiais distintos. E isso não é novidade do direito contemporâneo, claro está. Já podemos ler isso em uma passagem consagrada das Institutas Romanas, e o jurisconsulto Paulo já observara que o usufruto é o direito de usar as coisas alheias e de delas desfrutar, sem que se altere a substância dessas coisas. Essa referência é importante, como nós vamos ver adiante. Ou seja, segundo Paulo, o grande jurisconsulto romano, nas Institutas, o usufruto é o direito de usar as coisas alheias, ou seja, de servir-me das coisas alheias, e de delas desfrutar, ou seja, de delas receber frutos, com uma condição, que não se altere a substância dessas coisas. Bom, muitas vezes há uma dificuldade prática mesmo para distinguir o que é o uso e o que é o usufruto. Por exemplo, em dado tempo do direito romano, o nosso uso, né, compreendia, além do direito de servir-me das coisas alheias, o de perceber os frutos. Aí já estava, o uso no direito romano já incluía o fructus, desde que
essa era a condição, essa percepção dos frutos, esse recebimento dos frutos, fosse para atender às necessidades do usuário e, possivelmente, de sua família. Então, essa era a condição. Então, nesse caso, admitia-se que o usus incluísse o fructus, ou seja, o recebimento, a recepção, a percepção de frutos. De maneira que, contanto que não houvesse o intuito comercial, mercantil, de alienação das coisas, portanto, dos frutos, caberia nesse uso, em dado tempo, como eu disse, do direito romano, a colheita de lenha, de hortaliças, de legumes, frutas, flores, etc., ou a utilização de água para satisfazer as necessidades cotidianas do titular do direito de usos e de sua família. Portanto, incluía o fructus dentro de um instituto só, que era então o usus romano. Bom, claro que não faltará quem discorde que tenha havido realmente essa extensão, que houve quem afirmasse a existência de interpolações nos textos romanos, mas o grande romanista que foi, além de eminente filósofo, professor Alexandre Correia, o velho Alexandre Correia, num livro um livro famoso, né, o livro Manual de Direito Romano, o professor Alexandre Correia foi professor da Universidade de São Paulo aqui. Ele escreveu junto com Gaetano Sciascia um livro chamado Manual de Direito Romano, como eu acabo de dizer, e ele diz que o usufruto consiste na faculdade, esse usufruto extensivo, né, que era o uso do direito romano, consistia na faculdade de usar, que a pouco e pouco, ou seja, paulatinamente, se ampliou até abranger as necessidades da família do titular, ou seja, podia ser extensivo ao titular do uso. Bom, o Código Civil Brasileiro em vigor, né, o Código de 2002, ao contrário do que ocorreu no Código Civil de Bevilacqua, né, o Código de 1916, não conceitua o usufruto. Não é tarefa de código dar definição das coisas, essa é a verdade. No código anterior, por mais que isso estivesse completado por outras disposições, o fato é que havia uma noção indicada, declinada do usufruto, no artigo 713, dizendo que o usufruto é um direito real, isso é importante, já fixar esse caráter real, a natureza real do direito de usufruto, consistente em fruir as utilidades e frutos de uma coisa. E prosseguia o Código de 1916. Fruir as utilidades e frutos de uma coisa enquanto temporariamente destacado da propriedade. Note essa ideia de transitoriedade, de temporariedade, que é importante para o usufruto, sob pena de então nós negarmos o caráter centrípeto do domínio. Ou seja, o domínio é elástico, mas é uma tendência, como todo elástico, né? Tende a voltar e concentrar-se, consolidar-se. E assim é que vários artigos do Código, desse Código de 16, trataram de indicar de maneira mais ou menos explícita o objeto material do usufruto, dizendo que podia consistir em um ou mais bens, móveis ou imóveis, um patrimônio inteiro, parte desse patrimônio, ou seja, o Código foi indicando sucessivamente aspectos importantes para a definição completa do usufruto. Chegando a dizer no artigo 716 que o usufruto poderia estender-se aos acessórios da coisa. Bom, esse artigo que eu mencionei, do Código Civil de 1916, o artigo 713, vem calcado, embora agora mais remotamente, no conceito de usufruto que já estava nas institutas do direito romano. Embora de maneira próxima, ele acolhesse os exemplos de vários códigos, que também, de algum modo, eram herdeiros da definição romana. Então,
arrola vários países que seguem mais ou menos essa linha que acabou por ser adotada no essencial, não é? Pelo direito brasileiro. Então, fala da França, fala da Itália, da Espanha, Portugal, Áustria, Suíça, Alemanha, e aqui na nossa América Hispânica. Código da Argentina, no Uruguai, no Chile, Peru, Bolívia, Venezuela, México, etc. Bom, mas eu queria mencionar aqui dois aspectos que reclamam atenção nesse mencionado artigo 713 do Código Civil Brasileiro precedente, de 1916. O primeiro, a circunstância de que o verbo fruir, que aparece no dispositivo legal, nesse dispositivo do artigo 713, engloba também o conceito de usar. Engloba dois conceitos, usar e desfrutar. Por exemplo, gozar, pois, em sentido estrito. E o segundo aspecto a considerar é o de que o mesmo artigo 713 não adotou aquela cláusula final que eu mencionei da definição romana do usufruto, que era para que não, desde que não se altere a substância. Você pode usar da coisa, retirar, perceber os frutos, etc., desde que não se altere a substância. Ou seja, a cláusula romana que era salva rerum substância, como está no texto do jurisconsulto Paulo nas Institutas. Salva rerum substância. Só adiante, no artigo 729, ainda do Código de 1916, é que se vai dizer da salvaguarda substancial da coisa usufruída. E diz claramente que deve velar, o usufrutuário deve velar pela conservação da coisa objeto do usufruto e deve entregar a coisa usufruída ao proprietário assim que fim do usufruto. Muito bem. Daí que os comentaristas do Código de 16, por exemplo, menciono aqui um entre vários, Carvalho Santos, chega a dizer que há uma obrigação de conservar a substância da coisa, tanto na matéria quanto na forma. Bom, como é que nós podemos entender o usufruto lá no direito romano? Compreender a sua função e, por isso, tratar de compreender melhor a sua função também no direito brasileiro. O usufruto é um direito real, já disse, de uso e gozo, ou seja, de uso e fruição de coisas alheias. Então parece que, segundo os romanistas, surgiu historicamente em Roma no século III a.C. E o seu objetivo inicial era de proporcionar assistência a alguns integrantes da própria família do instituidor. Esse era o objetivo inicial. Era um benefício de caráter familiar. Daí que se entendesse por sua natureza personalíssima. De maneira que podiam escolher-se os beneficiários e marcando esse usufruto com notas tais ou com cargas tais que impedisse o seu desvio, o seu extravio, por assim dizer, de mãos familiares. Então, se negava a possibilidade de alienação e de transmissão. O usufruto é inalienável, é intransmissível na sua origem histórica. E nasceu com a nota de temporariedade, um grande romanista contemporâneo, Max Caser, que diz que só com uma limitação temporal se considera suportável que a propriedade do onerado é o dono, não é? O dominus proprietatis, ou seja, o dono da propriedade. Só assim, só com essa temporalidade, se poderia admitir que ele concedesse um direito tão extenso e que quase que esvazia a sua propriedade, né? Chegando à chamada nuda proprietatis, ou seja, uma nua propriedade, sem deixa de poder exercer o domínio, não é? Com a coisa dada em usufruto. E outros autores romanistas também, como Georg Kinkel, por exemplo, observaram que era de fato difícil de suportar que o direito do proprietário romano existisse
com privação do uso e do desfrute da coisa, da qual coisa ele só conservava a substância, distante de sua posse direta. Entre nós, o conselheiro Lafayette fez ver, também, o conselheiro Lafayette tem um livro de Direito das Coisas que é uma preciosidade, né? Quem gosta de estudar direitos reais e com uma leitura amena, clara, elegante, deve buscar entre os nossos autores a obra do conselheiro Lafayette. E ele fez ver que a temporariedade do usufruto diz respeito à própria organização do domínio. E como diz respeito à organização do domínio, e dada a importância do domínio para a vida social e política de uma nação, o atributo correspondente é inderrogável pela vontade dos contratantes. Ou seja, eu não posso derrogar a temporariedade, diz ele, só pela mera vontade dos contratantes. Pela circunstância, repito, de que o usufruto participa do chamado direito organizatório, ou estrutura jurídica organizatória do domínio. Bom, nós vamos ver mais detidamente. O Código Civil de 16 já adotara a duração temporária do usufruto, e isso veio a reafirmar-se no Código Civil de 2002, conforme veremos a seu tempo, né, na próxima exposição, ou lá na outra mais à frente, não sei ainda, com o artigo 1410 do nosso Código Civil de 2002. Se não, como eu disse há pouco, não fosse essa temporariedade e transitoriedade do usufruto, estaria posta em xeque a natural tendência centrípeta da propriedade. Lembramos disso, a propriedade é como um elástico. Se nós largarmos, ela tende a voltar. Ela sempre tem a tendência de voltar ao centro, ao repouso, por assim dizer. Muito bem. Com isso, nós vamos nos deter aqui nas considerações desta nossa exposição da série Caminhando pela Lei de Registros Públicos e a Lei 6.015, novamente reiterando o agradecimento ao apoio que nos concede e a honra que me dá a ARPEN no Estado de Goiás por eu utilizar o seu canal, seu lugar eletrônico para essas exposições, e reiterando os meus cumprimentos à prezada amiga, a professora Evelyn Valente, que leciona aqui na nossa pós-graduação do Centro Brasileiro Católico Ítalo, Centro Católico Ítalo Brasileiro, Centro Universitário, não é? E na pós-graduação de Direito Imobiliário que temos aqui, de registro de notas. Quero também estender os meus agradecimentos e cumprimentos a todos aqueles que, seja na sua primeira exibição, seja em exibições subsequentes, participem aqui desses nossos esforços por manter viva a chama dos estudos do direito notarial e registral. Valete omnes!